Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 32. Vamos ler junto esse texto, são 10 versículos. Aí eu peço que você leia comigo esse texto, essa versão aqui, para a gente acompanhar todos juntos. Do versículo 22 ao 32, ali são 3 slides, você vai acompanhando. Vamos lá? 1, 2, 3. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E foi engraçado porque antes do culto começar, a gente estava orando lá na minha sala, e daí comecei a escutar um vendaval. Aí a pastora Noemi e o pastor Paulo aqui depois falaram: você não viu o Rubinho na estrada, como é que estava? Parecia que ia passar um tornado aqui, né? Próximo. E o tema da reflexão dessa noite: águas turbulentas. E eu fiquei pensando um pouco nesse tema. Eu ia falar até um outro, eu ia colocar um outro tema aqui, mas achei propício. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui: quem de nós, pelo menos uma vez, diante de problemas e dificuldades do dia a dia, já não pensou em jogar a toalha e jogar tudo para o alto e falar: ó, para mim não dá mais, parei? Quem já fez isso alguma vez aí? Deixa eu ver. Ah, tem alguns pecadores aqui. Não acredito que vocês pensarem em dizer: vocês são muito fracos, gente. Eu estava esperando mais de vocês, viu? Eu só pensei umas 15 vezes, então não sei você quantas, então talvez você pensou muito mais do que eu acredito que você é muito mais pecador do que eu não sou tanto assim, né? Mas sabe aquele dia que você pensa em jogar tudo pro alto, fala assim: ó, chega, tô fora. Você quer chutar o balde no trabalho, você quer chutar o balde lá na tua casa, você quer chutar o balde com os teus vizinhos, com os teus amigos, você quer chutar o balde na igreja, é falar: ó, eu não quero mais ir naquela igreja, eu não quero mais ir lá naquele meu amigo lá, eu não quero mais trabalhar naquele lugar, eu não quero mais falar com a minha família, eu não quero mais fazer nada. E você sabe que na maioria dessas situações a gente tem uma mania de encontrar culpados, né? E você sabe quem sempre normalmente é o maior culpado dos nossos problemas? Vamos lá, quem acertar vai ganhar um negócio da cantina hoje, que eu sei que vai ter cantina, né? Nós mesmos? Não, peraí, vamos lá na enquete. Quem mais aí? Quem é o grande culpado? Os outros? Quem é o grande culpado? O diabo? Não. Quem é o grande culpado? Deus. Acertou, Edson. Quem mais falou Deus aqui? Teve mais alguém que falou? Não mente, que senão o diabo cobra a conta depois. Falou, Gabi? Então a Gabi e o Edson vão ganhar o negócio da cantina. E quem vai abençoar vocês hoje
A Arlene vai abençoar o Edson. E o Larry vai abençoar a Gabi, para rimar. Tá vendo? Ficou legal. Você sabia que normalmente o maior culpado das nossas frustrações é Deus, segundo nós mesmos? Mesmo que você não diga, vou pegar você. Você vai entender por quê. Que normalmente Deus é um dos maiores culpados das tuas coisas. Você já parou se perguntando alguma vez assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Já? Se você está perguntando é porque alguma coisa não está legal entre você e Deus nesse assunto. Então você já jogou muita coisa nas costas de Deus, meu irmão, e você nem sabe. Você já jogou algumas coisas na conta do Senhor, por mais que você pensou que não era culpa dele, mas lá no fundo você, de alguma forma, falou assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo. Eu não faço tanta coisa errada assim, tem tanta gente pior do que eu, por que eu estou sofrendo, né? Só que na verdade, quantas e quantas vezes a gente já pensou que Deus tinha culpa no cartório com relação a algum problema que a gente está enfrentando. Agora, você quer uma coisa interessante? Você não é a única pessoa que já fez isso alguma vez. Teve uns caras aqui nesse texto aqui que a gente leu que fizeram isso também. Aí é engraçado porque, vamos fazer aqui um apanhado, né? um resumo rápido. O que tinha acontecido um pouquinho antes aqui desse episódio aqui, quem lembra? Pastor Israel vai ganhar outra coisa na cantina. Seu Lima, você vai abençoar o pastor Israel hoje. Deus abençoe, viu, seu Lima? Sim, eu vou abençoar uns 15 hoje. Vou fazer várias perguntas aqui. Sei lá o que vai ter na cantina, mas você vai ganhar, Israel, tá vendo? E o seu Lima vai ser abençoado também, porque você planta, você colhe. Seu Lima é assim. Glória a Deus. E aí, o que acontece? Jesus faz a multiplicação, acontece um milagre. Pouquinho antes aí, alguns demônios foram expulsos, pessoas foram curadas. Estou falando mais ou menos aí num pano de fundo da coisa aí. E aí termina a multiplicação. Jesus fala o que para os discípulos? E é interessante, porque esse verbo aqui, ó, na NVI que eu li, está insistiu. Numa outra versão, dessa aqui dos melhores textos, essa Bíblia mais velhinha que eu tenho aqui, ela diz: Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Jesus não deu alternativa para eles. Ele falou: vocês vão para lá e acabou, conversa. E aí diz que eles foram, começaram a navegar. Jesus subiu para um monte para orar. E depois de considerável distância, Jesus faz o que então? Deixa eu impressionar os meus discípulos um pouquinho para eles, né? Jesus não tinha problema com autoimagem, mas na verdade Jesus fez algo extraordinário. E ele começa a andar sobre as águas e vai se aproximando do barco. Aí é interessante porque estava batendo um ventão, né? O negócio estava meio estranho lá. E eles estavam navegando. E diz o texto que estava difícil de navegar, não estava fácil. E aí normalmente a gente se depara com a situação que os apóstolos se depararam, né? O que eles pensaram que Jesus era? Fantasma. O Espírito de Jesus está ali. Os mais espiritistas, ou dá para dizer assim, diriam que Jesus desencarnou, morreu, alguém matou os fariseus, mataram Jesus na beira da praia, e Jesus foi dar um rolê sobre as águas. Mas na verdade, a gente percebe aí pelo texto, e a Bíblia nos relata, de que de fato Jesus realiza um feito extraordinário. Ele anda sobre as águas, e ele se aproxima então agora do barco, e os caras têm uma surpresa. Eles dizem: olha, não é fantasma, não é Jesus. E aí eu começo aqui pensando numa coisa interessante. Por que as águas muitas vezes estão agitadas para nós? Por que as águas são muito turbulentas para nós? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que Deus realiza nas nossas vidas. Se você parar para pensar, o que é mais difícil, na opinião de vocês? Multiplicar pão e peixe para aproximadamente 20 mil pessoas,
porque eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, daria uma média de 20 mil pessoas mais ou menos. Você pegar 5 pães e 2 peixes e dar comida para 20 mil pessoas, ou você andar sobre as águas, o que é mais difícil? Tem um mais difícil que o outro? Agora, sabe o que me deixa intrigado? Para eles era impossível Jesus andar sobre as águas, mas eles pegaram os pães da multiplicação e foram eles que foram distribuindo para os caras, para os grupos de 100 e de 50 que se assentaram em rodas para poder receber o pão e o peixe, e eles viram sobrar. Eles não tinham quase nada, deram comer para todo mundo e depois pegaram cestos cheios de pão e peixe e armazenaram. Eles viram isso, eles tocaram, eles vivenciaram aquele milagre. O milagre aconteceu através das mãos deles, inclusive, porque Jesus só deu graça, mas depois ele foi repartindo com eles e eles foram distribuindo. Então, para mim, humanamente falando, era muito mais difícil dar comida para 20 mil pessoas, ao meu olhar humano, do que andar sobre as águas. Estou falando eu. É claro que os dois são impossíveis aos olhos humanos, e só Deus mesmo para fazer um milagre. Mas se eu fosse ver num olhar técnico, é muito mais difícil você fazer a primeira coisa. E Deus fez. E eles viram. E sabe o que é intrigante? Mesmo acabando de vivenciar um milagre algumas horas aí antes, eles já estavam completamente alienados a tudo que estava acontecendo à volta deles. Eles já não estavam mais com a visão ampla de que Jesus teria toda a capacidade de fazer qualquer tipo de milagre, não haveria dificuldades para Jesus. E às vezes nós estamos intrigados, porque eu falei da gente colocar a culpa em Deus, porque num outro episódio Jesus estava dormindo, né? E eles vão acordar Jesus, né? Senhor, não te dá que morramos, né? Aquela vez o vento bateu no barco, estava difícil, quase naufragando, e Jesus dentro do barco. E quando o barco está quase virando e Jesus está fora do barco? Eu acho que quando eles viram Jesus deitado lá, porque eles foram incomodar Jesus, eles estavam na cabeça deles o seguinte: Jesus está aí, ele vai dar um jeito. E quando você não vê Jesus no barco? E não ver Jesus no barco é a maneira como nós vivemos a nossa vida cristã hoje. Você vê Jesus do teu lado toda hora? Você já viu Jesus alguma vez? Mas você não sentiu a presença de Jesus no teu coração? Você vê como esse negócio é legal de pensar? A gente nunca viu Jesus, mas acredita nele, porque ele fez algo diferente na nossa vida. Agora, por que a gente sempre tende a pensar que as turbulências da vida são conclusivamente um problema? Por que nós pensamos que os problemas que nós enfrentamos, todos eles, têm um cunho totalmente maligno para nós? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que as turbulências são malignas. Elas podem ser, mas elas não são plenamente. E às vezes você está olhando para os teus problemas, para as tuas aflições, com uma lente errada. Porque nem tudo que nós passamos tem a ver com o diabo. Nem tudo que a gente passa tem a ver com pessoas. E aí eu vou afirmar, e algumas coisas que nós enfrentamos, sim, tem muito a ver com Deus. Tem muito a ver com Ele. Em primeira instância, porque existe a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Então, em primeira instância, nada acontece sem Deus permitir. Então, esse fator. Então, ele já está ciente do que passamos, independentemente se foi algo dele ou não. Mesmo que foi de terceiros ou do adversário, mas ele permitiu que ocorresse. Mas em primeira instância, tem a vontade soberana dele. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E muitas das provas que nós passamos têm o crivo de Deus para nos mostrar algo que precisamos melhorar e aprender. Eu coloquei uma frase aqui
pastor Wilson está dando aula de homilética para o pessoal, né? A proposição. Deus não nos isenta das tempestades, mas está sempre ao nosso lado em todas elas. Deus, Ele não vai te isentar de passar por temporais. Você não é privilegiado por vir na igreja e por causa disso agora você não vai ter mais problemas e dificuldades. Deus, Ele não nos isenta das tempestades, mas Ele prometeu estar conosco em todas elas. E para mim isso faz toda a diferença, porque passar por problemas e aflições é algo que pode acontecer no mundo e fora dele, dentro da vida de um cristão, como na vida de uma pessoa que não teme a Deus. Todo mundo passa por problemas, todo mundo vai ter o barco sendo chacoalhado de vez em quando. Eu tenho certeza aqui que ninguém gosta de passar por imprevistos. O Iago, um dia voltando do trabalho, foi almoçar, né? Aí se machucou, né? Caiu de moto, né? Aí um outro irmão está fazendo determinada coisa, vai lá e passa por um problema. Uma outra irmã vai lá e passa por isso. A vida nos reserva algumas surpresas muito desagradáveis. Nem todas elas são boas, mas todas elas são reais. E nós precisamos aprender a enxergar a vida como de fato ela é, como ela se apresenta para nós. Eu vejo muitos cristãos vivendo desapontados com Deus, com a igreja. O povo está dizendo que agora está desigrejado. Sabe por quê? Porque espera viver o céu na terra, cara, e você nunca vai viver desse jeito. O céu, ele não foi feito para você viver aqui na terra. Vamos lá. Em primeiro lugar, viveremos dias bons e maus diante do Mestre. Se uma coisa que você precisa entender é que vai ter dia que você vai dar bom dia para Jesus, para as flores, para todo mundo, e vai ter dia que você vai estar com vontade de sair chutando tudo e todos, porque você vai enfrentar um monte de problema e você não está isento deles. Só que todo dia precisa ser vivido da melhor maneira possível, mesmo que ele não seja bom. Você sabe que normalmente, sabe quando o cara está de mau humor, você vai lá e dá bom dia para ele, né? O que? Bom dia, o cara fala o que para você quando ele está mal-humorado? E o que tem de bom? Porque o cara está com vontade de arremessar você na parede, né? Está bravo, está estressado. Mas olha que interessante, os caras acabaram de sair de uma situação de milagre, plenitude, demos comida para 20 mil pessoas, o negócio está fervendo, aleluia. Os caras deviam estar lá falando com o Senhor: Senhor, como é bom te servir, como é bom confiar nos teus milagres, aleluia, vamos lá. E aí o texto no versículo 24 diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Aí você vai dizer: mas por que esse texto tem a ver com dias bons e maus? Eles tinham acabado de sair de um milagre e Jesus obriga eles a entrar no barco e navegar. Primeiro momento, o que você poderia dizer? Senhor, por que você me mandou navegar em águas turbulentas? Estava tão bom junto com o Senhor, a gente estava alimentando uma multidão, nós estávamos vendo o céu se manifestando na terra, nós estávamos vendo os milagres acontecer. Por que o Senhor me mandou num barco agora para naufragar? E normalmente a gente faz isso. Lembra a história que eu falei para vocês aqui no começo? Que a gente tem a tendência de colocar a culpa em Deus em algumas questões, e nós de fato fazemos muito isso. Deus, por que o Senhor me mandou entrar naquele barco? Por que isso aconteceu? Por que... E os discípulos, talvez, o texto ele não menciona numa primeira instância, numa leitura, de que eles estavam questionando a Deus ou a Jesus ali naquela situação, mas o fato é que nós muitas vezes fazemos isso. E tem algo interessante que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança.
Os problemas vindos de Deus para nós são a forja da nossa alma. Porque enquanto você não entender que as provações que Deus coloca diante de você servem para a tua edificação e para o teu crescimento, você vai viver murmurando e reclamando com Deus e com todo mundo. Os problemas e as lutas vindas de Deus são a forja da nossa alma. E você precisa começar a olhar com um prisma diferente para as situações que você está vivendo. Porque às vezes você pode estar se pondo a lutar contra Deus, enquanto que aquilo é uma escola que Deus está levando você a vivenciar, para que você seja uma pessoa, se torne uma pessoa extraordinária daqui a um tempo. Olha só, Jesus manda os caras para o barco, atravessar o mar sem ele. E por que ele faz isso? Porque Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus já tinha plena ciência, ele era Deus, ele sabia que o vento ia soprar daquela forma, que as águas iam acontecer daquela forma. E por que Jesus ele permitiu e proporcionou aquela situação, aquele enredo? Porque se estivesse tudo calmo, os discípulos talvez não valorizariam tanto a chegada de Jesus sobre as águas. Você já percebeu que você só olha para Deus quando o barco está virando? Quando não tem mais jeito? Quando não tem mais salva-vidas? Quando não tem mais chance de você recorrer a nenhuma situação, uma resposta humana? Quando não tem mais nada para ser resolvido? Aí você começa a olhar para os lados. Às vezes o teu barco está balançando, mas você está tentando pegar balde para jogar água para fora, meu querido. Às vezes você está tentando resolver os problemas que Deus enviou para você como uma forja, e você está tentando resolver as coisas do jeito errado. Você não pode esperar o barco afundar para tentar olhar para a direção certa. Porque mesmo quando Jesus fisicamente não está no barco, Ele disse que estaria conosco. Então existe uma promessa que não pode ser quebrada. E aí, eu peguei uma frase aqui de Charles Spurgeon, que eu achei muito interessante. Ela diz assim: nossa vida não deve ser caracterizada por inquietações que geram ansiedade, e sim pela fé que produz felicidade. Você está mais inquieto ou tem mais fé? Você está mais perturbado com as situações que estão acontecendo à sua volta, ou você está colocando mais a sua fé em ação? Inquietação produz rancor, insegurança, incerteza. Fé produz felicidade. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu creio no Senhor, se eu busco o Senhor, Ele me fortalece, e essa alegria dele vai inundar o meu coração. Como foi a tua última semana? Mais dia bom que ruim ou mais dia ruim que bom? Como é que você fez o fechamento da semana ontem? Mais êxitos ou mais dificuldades? Se foram mais êxitos, não vejo problema nenhum com isso. Mas sempre estou preocupado, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos dificuldades. Os êxitos eles vão ocorrer, e eu não estou aqui para pregar para você que você vai ser infeliz o resto da vida, e que você vai sempre ter problema todo dia, toda hora, o tempo todo, no café, no almoço, na janta, até dormindo você vai ter problema no sonho. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Você vai ter momentos de alegria, de tranquilidade também. Mas por sermos cristãos, por servirmos ao Senhor, e porque a gente está na casa do Senhor aqui trabalhando, eu tenho muita dificuldade em pensar que eu vou ter mais êxito do que luta. E eu creio que para você é da mesma forma. Se tiver acontecendo ao contrário, pode começar a fazer uma revisão no teu coração, porque você talvez está com o foco fora da sintonia. Tem uma segunda questão aqui. Nos momentos difíceis, nós precisamos ver e ouvir claramente o Mestre. Por que eu digo que nos momentos difíceis? Porque tem duas coisas interessantes. Primeiro, quando está tudo bem, normalmente a gente esquece de buscar Deus. Normalmente. Eu não estou dizendo que é todo mundo, mas via de regra,
boa parte de nós pecadores aqui, quando está tudo bem, a gente não lembra de orar muito, a gente não lê muito a Bíblia, está tudo bem, então a gente vai tentando administrar conforme a gente pode. Quando o calo aperta, doença, problema financeiro, problema na família, trabalho, sei lá, o que a gente tende a fazer? Ficar mais espiritual, a gente tende a ficar mais crente. Aí o que a gente começa a fazer então? A gente começa a orar mais, a gente começa a jejuar mais, começa a ler a palavra. Eu acho engraçado esse negócio de jejum. Entenda bem, eu não prego contra isso, mas eu tenho dificuldade com isso só. Só diz assim: pastor, estou passando tanta luta que eu entrei num propósito de jejuar. Então na verdade isso é uma troca que você está tentando fazer com Deus, eu acho. Porque aí tipo, Deus é um amiguinho seu. Então, ó Deus, eu faço um jejumzinho e você me ajuda, tá? Eu acho que Deus, ele não é assim, eu acho. Porque eu sou barro e ele é o oleiro. Então eu acho que não tem compatibilidade assim. Se eu tentar parear, se eu tentar ficar igual ali, eu acho que não vai rolar, não vai dar certo. E eu vejo que se eu tenho que estabelecer um tempo de jejum, é para buscar mais a Deus, para ter um objetivo como igreja, da gente buscar algo diante do Senhor, mas não no sentido da troca. Dizer: Senhor, nós estamos lutando por uma situação, nós queremos ver mais almas aqui, nós queremos ver um avivamento para a igreja. Mas não assim: eu vou jejuar para mudar de emprego. Eu acho que você tem que orar a Deus e deixar na mão dele. Se ele quiser, ele vai. Mas eu vejo que você tem que se consagrar para qualquer coisa na sua vida, porque senão você faz de Deus um Aladim e você põe ele numa lâmpada. Quando você tem vontade, você esfrega. E isso aí quem faz, gente, é povo místico. O crente, ele não pode ser místico. Você não pode transformar Deus num empregado. E você tem que ouvir e ver Deus com clareza. E para isso você tem que entender quem Ele é e quem você é no processo. Se você faz de Deus uma bola de cristal, meu irmão, você vai abraçar o burro, pode ter certeza. Não vai dar certo. Pastor, mas agora eu entrei num propósito. Mas por que você não entra sem nada? Por que você está jejuando? Não por nada, só para me aproximar de Deus. Por que você está fazendo um propósito com Deus? Só porque eu amo a Deus e eu quero viver a plenitude de Deus na minha vida. Mas a maioria das vezes eu sempre vejo que o povo está atrás de alguma coisa, gente. E olha, Deus não curte essas coisas. Deus não gosta dessas coisas, de verdade. Eu vou ler mais a Bíblia para Deus me abençoar. Eu vou orar mais para Deus me abençoar. Na verdade você tinha que fazer mais isso só por fazer. Não tem motivo para você fazer mais isso. Deus já te salvou lá na cruz, Ele já perdoou você, Ele já mudou a tua história. Eu sei que não é legal ouvir isso, que a gente gosta de fazer troca com Deus, né? Mas isso não tem nada a ver com Deus, nem na Bíblia está isso aí. E eu desafio você a procurar. Você só vai encontrar o que normalmente a gente não gosta de ouvir. E eu estou batendo na tecla aqui exatamente por isso. Porque às vezes nós estamos usando as lentes erradas com o nosso Senhor. Às vezes você está botando um óculos errado para enxergar o Deus que você serve. E elas são incompatíveis. Aí não vai dar certo. Quer ver uma coisa interessante? Versículo 25 e 26 de Mateus 14 diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Para mim isso aqui é a ação de quem não está usando a lente certa. Porque se eu já tive experiências com Deus, eu não preciso de novas para acreditar no que eu estou passando agora. O que eu já passei está me forjando para eu enfrentar as novas. Tem gente que diz assim: não tá, eu já vi, mas olha, se Deus me fizer isso, aí sim eu começo. Isso não tem nada que ver, isso é meninice. Porque o que eu já vivi com Deus deveria ter me fortalecido ao ponto de eu estar preparado para viver o hoje. Só que eu ouço muitas pessoas dizendo que agora eu quero uma experiência com Deus, agora eu vou jejuar. Desculpa o termo, mas toma vergonha na sua cara. Porque não é agora, tinha que ter sido antes. E se não foi, o que você tem que fazer agora é ajoelhar, colocar a cara no pó e pedir perdão para Deus pela sem vergonhice. Só.
Porque não tem desculpa para nós. Não tem. Não tem. Não tem. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque a gente escolhe colocar a lente errada, porque a lente errada é mais fácil de enxergar aquilo que a gente não quer ver. Estou usando aqui a analogia da lente porque o meu grau aumentou, eu tive que trocar essa semana. Ficar sem óculos é muito interessante no meu caso. Eu não tenho tanto problema para enxergar o que está um pouco periférico assim. Mas algumas letras, palavras, coisas menores assim, já para mim fica difícil sem o óculos. E sabe o que é interessante? Aí você fica sem o óculos, aí você não precisa ler, né? A gente começa a criar umas muletas para nós quando a gente está com a lente errada ou sem a lente, né? Diz, não preciso. Tá vendo, Deus? Ó, não consigo. Não dá. E a gente cansa de fazer isso com Deus. A gente cansa de inventar um monte de desculpa, gente, para Deus. E a verdade é que essas desculpas elas não colam, não tem fundamento. Só que o perigo disso é que quando de fato houver um momento em que nós vamos ter um encontro com Deus, uma aparição milagrosa ou algo extraordinário, ou uma situação de busca onde Ele vai se revelar a nós, se a gente não tiver com a lente certa, com o ouvido certo, a gente não vai conseguir compreender absolutamente nada do que Ele está fazendo. E o que mais eu tenho visto pessoas é que elas estão vendo grandes fantasmas ao invés de ver o Senhor. Jesus não te chamou para vê-lo como um fantasma, Ele te chamou para você vê-lo como Senhor, como amigo, como mestre. Porque mesmo nas águas mais turbulentas, nós vamos ter condições de avançar e muito. São as nossas experiências com Deus que vão nos ajudar a suportar as adversidades. E é interessante porque diante de presenciarem o milagre da multiplicação, além disso, um pouco antes eles viram a filha de Jairo ser ressuscitada, e eles viram demônios sendo expulsos, e eles veem todo esse sobrenatural, mas parece que ainda não é suficiente. Quem aqui já teve algo extraordinário que Deus fez na sua vida? Tem alguém aqui ou ninguém nunca vivenciou um milagre? Então você que já vivenciou um milagre, eu pergunto para todos vocês e para mim mesmo: por que a gente não usa esse milagre de bagagem para continuar crendo? Por que a gente desiste tão fácil? Por que a gente joga a toalha mais rápido do que tenta ficar de pé no ringue na luta? Você não pode desistir. Você não pode olhar para trás. O autor aos Hebreus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas se alegra com aqueles que seguem em frente. Você não pode parar no meio do caminho. Eu preciso dar um tempo com Deus. Você não namora com Deus, meu irmão. Se você aceitou Jesus, você agora é a noiva. Você é a igreja. Nós estamos nas bodas, nós somos a noiva de Cristo. Então você não está namorando mais. Então não dá para dar tempo mais. Não dá para dar um time, não dá para dar um espaço com Deus. Ou é ou é. E só dá para ouvir claramente a Deus dessa forma. Só dá para entender o que Deus quer fazer na nossa vida quando nós paramos de gritar igual umas criancinhas de medo que estamos vendo fantasma e passamos a vivenciar situações diferentes. Agora é o fim do mundo para mim e para você? Não. Porque os caras gritaram de medo, mas aí aconteceu um negócio interessante. Todas as vezes que nós somos surpreendidos por situações inusitadas, Deus tem um propósito: nos levar ao crescimento. Porque comportamento fora do que Deus espera, a vida toda nós vamos ter. Tem alguém aqui que já fez alguma coisa errada na vida depois de se converter? Verdade, o resto nunca fez nada errado. Sandra, nunca? Eu não vi sua mão levantar. Você está querendo dar um miguezão assim, falar, não sou tão pecador assim e tal. E aí, mas ninguém pecou aqui? Nunca fez errado? Nilton, não?
Está de braço cruzado assim, tranquilo, favorável aí e tal, né? Você também, Léo? Já fez coisa errada? É bom saber, nós vamos conversar essa semana aí. É claro que a gente já fez alguma coisa de errado. Tem ninguém perfeito aqui, gente. Perfeito só é Jesus. Sabe o que é mais engraçado disso? É que sempre Deus vai dar uma chance pra gente. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa errada aqui? Tá, só para facilitar, coisa errada é errar o alvo. Errar o alvo é pecado. É o significado da palavra amartia, pecado. Errar o alvo. Então, quando foi a última vez que você errou o alvo? Faz quantos minutos? Eu estou sendo otimista. Quantos minutos faz que você pecou? Eu tenho certeza que você pecou. Eu estou tão cansado e o pastor fica falando lá e quer que a gente fica feliz. Eu sei que você não pensou isso. Porque se você pensou, você é uma das piores pessoas no mundo. E eu não acredito que você seja assim. Faz algumas horas já que você pecou? Umas 4 horas, eu estou tentando melhorar para o seu lado. Umas 10. Ou que você não tomou café, mas comeu 5 pratos no almoço, você pecou em dobro? Não aconteceu isso, né? Por favor, né? Acho que não. Mas a verdade é que todo mundo aqui peca. E o que aconteceu com você depois disso? E aí? O que aconteceu depois que você pecou? Vamos, gente, e aí? Vocês vieram para a igreja? Vocês deram uma ajoelhadinha básica antes para pedir um perdão, assim? Acertaram a conta ou no carro? Ou vamos que vamos? Água na vela, pau na macumba e fogo no satanás e vamos que vamos. Como é que é? Como diz um pastor lá de Dracena lá. E aí? Deu uma parada para refletir? Eu vou pegar vocês na curva agora. Quando foi a última vez que você refletiu sobre os pecados que você andou cometendo? Dureza, né? Outro dia eu me peguei sem me lembrar quando eu tinha parado para fazer uma reflexão. É claro que você fez assim, você brigou com alguém, você ficou nervoso, sei lá. Então você vai lá, Senhor, me perdoa, tal. Mas teve um dia que eu fiquei parando para pensar que eu não tinha feito uma avaliação no meu coração de se eu tinha tudo acertado com Deus, ou se tinha alguma coisa pendente para pedir perdão. Eu imagino que você deve ser a mesma pessoa, parecida comigo assim, que às vezes não está se atentando que esse negócio é importante. Sabe por que é importante? Porque você só vai aprender com os seus erros quando você entende que cometeu um erro e quando você entende que precisa viver diferente. Só que se você não faz essa avaliação, você não está reconhecendo o erro. Consequentemente, você não vai ter condição de fazer essa avaliação. Então você não cresce. E aí olha só que interessante. Teve aqui uma alma que se salvou aqui dentre os 12, né? Versículo 28 e 29 diz o quê? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Olha que legal esse negócio. Pedro olha e fala, bom, não é fantasma, é Jesus. Então Jesus, se é o Senhor, me manda sobre as águas, dá ordem, eu vou. E aí Jesus falou o que para ele? Vem. E o que ele fez? Foi. E ele foi. Só que aconteceu uma pessoa conhecida, um problema. Porque as lutas não diminuem, né? Como diz o outro. Deu um problema sério para ele. O que aconteceu que o texto diz? Não é o 28 e 29 aqui, é um pouquinho para frente. Mas quando ele estava chegando até Jesus, um vento bateu, ele viu tudo chacoalhando e teve medo. Uma das coisas mais legais desse texto para mim
é o fato que Pedro nunca superou o medo de barco balançando. Só que tem uma coisa engraçada nisso. Qual era a profissão de Pedro antes dele seguir Jesus? O cara vivia na água, meu irmão. Só que ele tinha um problema sério com o barco balançando, provavelmente. Porque para um pescador, qual era o problema de um possível naufrágio? Se o cara a vida inteira teve que pular em água para puxar a rede, para fazer tal coisa, o cara sabia nadar. O cara ia se virar. O cara pescou a vida inteira. Qual era o problema de uma água agitada? Uma palavrinha chamada confiança. Pedro ainda tinha um problema seríssimo de confiança. E aí o que acontece? Diz o texto que o vento bate, ele tem medo e ele começa a afundar. E são nos momentos que a gente começa a afundar que as coisas mais legais acontecem. Nós pensamos que as maiores experiências com Deus, elas vão acontecer quando nós estamos mais próximos dele. E eu tenho muito temor de Deus para discordar se você pensa assim. As nossas maiores experiências vão acontecer quando a gente estiver no fundo do poço. Porque quando você está no auge, você está lá quebrando asa, falando em mistério, o negócio está lá fervendo, aleluia. Às vezes você vai estar tão cheio de si mesmo, que você nem vai lembrar que Deus existe. Vai lá, estou sendo vaso, estou sendo usado, ó, o povo vem e eu entrego, ó, vai lá, é Deus puro na causa. Você não está nem lembrando que Deus existe, já está assim, eu estou entregando, eu estou revelando. O que seria dessas pessoas se não fosse eu? Começa assim, meu irmão. Muita gente cai quando começa a ser muito usada, porque ela não sabe entender o lugar dela e o lugar de quem a está usando. E aqui tem um negócio interessante, porque quando ele fala a palavra certa, eu não vou dizer palavra mágica, porque a gente não é mágico aqui e não acredita em mágica. Só aquelas que o pastor Eliseu da Mob faz, né? Que é aqueles negócios, uns truques lá que ele faz lá. Aí não surge nada do nada, né? Alguma coisa do nada. Sempre vai ter algum caminho para você fazer. Aqui Pedro descobre o pulo do gato, como a gente precisa descobrir também. O pulo do gato aqui de Pedro é quando ele começa a afundar. Porque quando você afunda, você tem a tendência de olhar para cima para tentar achar a sua solução. Porque ninguém quer afundar. E o texto diz que ele começa a afundar. E ele diz o que para Jesus? Senhor, salva-me. Salvar do quê? Talvez você perguntaria, ou eu. Só de afundar na água? Para um pescador não seria problema estar dentro d'água. Jesus precisava salvar Pedro de outras coisas. Muitas vezes nós precisamos pedir para Jesus nos salvar, não da condenação eterna, porque isso aí, se eu já estou em Cristo, eu sou nova criatura. Mas às vezes eu tenho que estender a mão para o alto para pedir para Jesus me resgatar de muitas coisas que ainda são, infelizmente, realidade na minha vida. E a gente só vai conseguir estender a mão para o alto quando a gente entender que o Senhor está no alto e que nós estamos aqui embaixo e que nós precisamos da ajuda dEle. E aí acontece um negócio legal, porque Jesus andou quantas vezes sobre as águas? Uma. Pedro andou duas. Só que o aprendizado, ele nos leva a experiências extraordinárias. Porque Pedro foi o único cara na história da humanidade que já andou duas vezes sobre as águas. E detalhe, a primeira vez ele andou e afundou, a segunda ele nunca mais afundou. Porque ele entendeu quem é que sustentava ele sobre as águas. O segredo do seu sucesso, e olha, essa palavra sucesso eu uso com muito cuidado, na sua vida cristã, de você ser exitoso, ter êxito na sua vida cristã, é saber quem te mantém em pé sobre as águas, saber quem é o seu alicerce, saber quem é que toma conta das tuas situações e necessidades todos os dias.
Porque se você não souber isso, você não vai ter condições de administrar as dificuldades e os desafios que estiverem diante de você. Hoje eu estava inspirado de pegar umas frases aqui. Eu peguei uma outra frase de Moody. Ele diz assim: ancore-se no trono de Deus e depois encurte a corda. Então a primeira coisa que você tem que fazer é jogar a tua âncora no trono de Deus. E quando você estiver ancorado, você tem que puxar a corda cada vez mais perto da presença dele, porque é ele que vai manter o teu barco. Mesmo balançando, é ele quem vai sustentar o teu barco. Mesmo quando você enfrentar o vale da sombra da morte, é ele quem vai sustentar a tua vida, porque ele precisa ser Senhor, não porque ele quer simplesmente, mas porque nós dependemos disso. Ele precisa ser Senhor da nossa vida. Com ou sem água turbulenta, ele precisa continuar sendo Senhor sobre o teu coração. O medo, ele é resultado da falta de confiança de que Deus está no controle das nossas vidas. Pedro, mesmo com todas as suas limitações, ainda assim ele faz algo extraordinário. Porque ele foi lá, alguns diriam assim: ah, mas ele foi lá e afundou. Mas e os 11 que nunca foram? Ficaram falando isso. Tem o cara da situação e da oposição. O da situação fala: vamos dar um jeito, vamos ver. Aí dá errado. Os caras da oposição ficam assim: tá vendo? Para que adianta querer ser todo lá de andar se ele afunda no final? Meu irmão, a questão não é quantas vezes você afunda. É sim, todas elas você aprendeu as lições e conseguiu se colocar de pé e seguir no teu caminho. O cristão tem se pautado muitas vezes pela sua capacidade de não errar. E isso, além de ser uma grande mentira, é uma ilusão que é criado por muitas pessoas. Os erros vão acontecer, as lutas vão surgir, você vai enfrentar dificuldades nessa vida, mas em todas elas Jesus vai estar ao seu lado para te dar a direção que você tanto precisa. Você precisa ter convicção disso, meu querido. A minha proposta para você hoje não é mais que você use a lógica pura e simplesmente, mas que você possa condensar essa lógica em algo muito melhor. Porque a lógica divina se traduz numa palavra: fé. Porque fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Isso é fé. Só que é lógico para Deus, porque Deus é absoluto, Ele é soberano. Então se Deus está falando que vai acontecer, vai, porque Ele é Deus, Ele falou, está falado. Então a única coisa que eu preciso fazer na verdade é crer. Nós precisamos confiar inteiramente em Deus, sabendo que todo o poder está nas mãos dEle. E que nessa noite, querido, ou qualquer um desses próximos dias que cheguem para você, você possa ouvir esse vem de Jesus. Que você possa ouvir Jesus dizendo para você: vem. Talvez você está num momento, uma situação crítica na sua vida, onde você está enfrentando lutas, problemas, inquietações, angústias. E eu quero dizer para você: a única coisa que você precisa ouvir de Jesus é vem. O seu barco pode estar balançando, você pode não estar vendo Jesus na sua volta, mas Ele está diante de você. E a única coisa que Jesus quer que você faça é dizer: Senhor, ordena que eu vá até a tua direção, ordena que eu chegue até a tua presença. Não porque Jesus, Ele precisa fazer isso para você se sentir autorizado a isso, mas para que você tenha confiança na palavra dEle com relação à sua vida. Porque quando Jesus disser para você: ó, faça isso, você pode ter convicção em fazer, porque vai dar certo. Não vai dar certo porque você é bom, vai dar certo porque Deus é bom e porque Ele vai dar todas as condições para que você realize tudo aquilo que é necessário.